Você já parou para pensar na possibilidade de que algumas pessoas não apenas vivem na história, mas a atravessam? E se um dos maiores cientistas da humanidade tivesse descoberto algo tão perigoso que precisou ser ocultado? E se, décadas depois, documentos esquecidos estivessem nas mãos da família de um futuro presidente dos Estados Unidos? E se coincidências literárias começassem a aparecer desconfortavelmente precisas? Essa é a história de Nikola Tesla. E talvez também da família Trump. Nikola Tesla não foi apenas um inventor. Ele foi um homem à frente do seu tempo, literalmente. Corrente alternada, transmissão de energia sem fio, experimentos com ondas eletromagnéticas, estudos sobre frequência e ressonância. Tesla falava sobre energia livre, comunicação global instantânea, até mesmo sobre manipulação do espaço e do tempo através de campos eletromagnéticos. No fim da vida, isolado em um quarto de hotel em Nova York, Tesla afirmava ter trabalhado em algo chamado arma de energia dirigida, o famoso raio da morte. Mas alguns pesquisadores acreditam que seus estudos iam além, muito além. Quando Tesla morreu em 1943, o governo dos Estados Unidos confiscou imediatamente seus documentos. Isso é fato histórico. O FBI e o Office of Alien Property tomaram posse de tudo. E quem foi chamado para analisar o material? John G. Trump, engenheiro elétrico, professor do MIT e tio de Donald Trump. Sim, John G. Trump foi oficialmente encarregado de avaliar os papéis de Tesla e declarar se havia algo de valor estratégico ali. O relatório final afirmou que não havia nada funcional ou aplicável. Mas muitos questionam: se não havia nada importante, por que o governo se apressou tanto? E é aqui que a história começa a ficar estranha. Décadas antes da ascensão política de Donald Trump, em 1893, um escritor chamado Ingersoll Lockwood publicou uma série de livros infantis. Um deles tinha um personagem chamado Baron Trump, um jovem rico que vivia em uma torre luxuosa e era guiado por um mentor chamado Don. Baron, guiado por Don. Coincidência? Talvez. Mas há mais. No livro, Baron realiza viagens misteriosas para terras desconhecidas, atravessando portais e dimensões estranhas. A narrativa fala de mundos ocultos e deslocamentos inesperados. Agora lembre-se, o filho mais novo de Donald Trump se chama Baron Trump. A diferença é apenas uma letra. Baron. Baron. É uma prova? Não. É uma coincidência curiosa? Sim, extremamente. A teoria que surgiu na internet conecta esses pontos de forma ousada. Tesla teria desenvolvido pesquisas envolvendo manipulação de campos eletromagnéticos e talvez algo relacionado ao tempo ou realidades paralelas. Seus documentos foram analisados por John Trump. Décadas depois, a família Trump se torna uma das mais poderosas do planeta. E antigos livros parecem ecoar nomes e estruturas familiares reais. Mas vamos manter os pés no chão. Os livros de Lockwood eram ficção. O nome Baron era um título comum europeu. Não há qualquer evidência concreta de viagem no tempo ou conexão direta entre Tesla e Donald Trump, além do fato documentado de que John Trump analisou os papéis. E ainda assim, há algo desconfortável. Tesla falava sobre frequência como a chave do universo. Ele dizia que, se você quer entender o universo, deve pensar em energia, frequência e vibração. Hoje, a física quântica fala sobre realidades probabilísticas, multiversos, camadas invisíveis de existência, campos unificados. Será que Tesla estava apenas especulando ou tocando algo real?
E se certos conhecimentos aparecem na história, não porque alguém os inventou, mas porque alguém os acessou. É aqui que a teoria mais ousada entra. Alguns acreditam que Tesla pode ter descoberto formas de acessar camadas além da realidade convencional. Não uma máquina do tempo como nos filmes, mas algo mais sutil. Um acesso. Uma brecha. Se isso fosse verdade, hipoteticamente, e se seus documentos tivessem sido avaliados e arquivados por alguém com acesso governamental, quem garante que tudo ficou realmente esquecido? A narrativa da internet vai além e pergunta: e se algumas famílias não são apenas poderosas, mas estrategicamente posicionadas na linha do tempo? Não há provas disso. Mas teorias sobrevivem quando coincidências são numerosas demais. E aqui está o ponto central. Talvez o mistério não esteja na família Trump. Talvez esteja em Tesla. Talvez a pergunta não seja quem viajou no tempo, mas o que foi descoberto e depois escondido. Porque existe um fato inegável: o governo confiscou os documentos. John G. Trump os analisou. E o público nunca viu a totalidade do que Tesla escreveu. E quando documentos somem, a imaginação começa. No fim temos 3 camadas: a história documentada, a coincidência literária e a teoria cultural moderna que conecta tudo. Você pode descartar como fantasia, pode chamar de exagero da internet. Mas uma pergunta permanece: se Tesla realmente acreditava que o tempo, o espaço e a energia eram manipuláveis, e se parte disso fosse verdade, será que estamos vivendo apenas uma linha da história? Ou uma versão cuidadosamente posicionada dela? Talvez a verdadeira questão não seja se alguém viajou no tempo. Talvez seja se alguém aprendeu a navegar por ele. E talvez, apenas talvez, algumas coincidências não sejam erros, mas ecos.